Como é que tá sua pele, seus cabelos e suas unhas nessa quarentena, hein? Gente, eu ando recebendo tantas queixas durante as teleconsultas, via mensagem, via direct sobre isso, que resolvi fazer um vídeo explicando pra vocês como é que a quarentena consegue modificar tanto nossa pele, nossos cabelos e nossas unhas. Se você tem alguma queixa sobre esse assunto, assiste esse vídeo que ele pode te ajudar. O mundo está passando por um momento extremamente difícil e diferente. Ninguém imaginou tudo isso. Eu nunca imaginei. A quarentena, acho que é um momento tão obscuro que nos traz tanto medo, tanta ansiedade, tanta angústia, que está mudando tudo, inclusive nosso corpo. O nosso corpo, o nosso organismo, ele é movido por substâncias que são liberadas, hormônios, neurotransmissores. Então, tudo isso, eles também estão alterados por conta dessa mudança repentina da nossa rotina. Um dia você dorme e acorda dizendo que não, a partir de agora você não pode sair de casa porque há um perigo muito maior lá fora. Isso nos traz uma angústia tão grande que modifica totalmente a liberação desses hormônios e dessas substâncias do nosso corpo. Por exemplo, existe uma alteração do nosso cortisol, existe alteração de nossa prolactina, de outros hormônios e neurotransmissores que fazem um desequilíbrio hormonal, levando a um desequilíbrio hormonal do nosso corpo, e esse desequilíbrio pode levar a alterações do corpo de forma sistêmica, né, em vários órgãos, ou específica. Vamos falar sobre o assunto que eu me propus a vir falar aqui, as alterações da nossa pele, cabelos e unhas por conta desse desequilíbrio. Então, como é que nossa pele reage, nosso cabelo e nossa unha reagem a todas essas mudanças que estão ocorrendo por conta dessas alterações hormonais, esses descontroles de substâncias, neurotransmissores e hormônios do nosso corpo? Por exemplo, nosso cabelo. O que acontece? Qual a maior queixa que eu tô tendo agora nos últimos tempos? Queda de cabelo. Então, essas alterações de substâncias do corpo, essas alterações do equilíbrio corporal dos nossos hormônios, aumentam a queda de cabelo, diminui a qualidade do nosso fio, então o fio fica mais opaco, mais quebradiço, e é o que todo mundo anda reclamando. Ai, meu cabelo tá mais ressecado, o fio tá ressecado, a aparência é mais feia, sem vida, o meu cabelo tá caindo muito. Então essa é a grande queixa dos pacientes, por conta de todo esse estresse, né? O estresse esse estresse que a gente está vivendo é o que leva a todo esse desequilíbrio. A pele, o que está acontecendo nessa quarentena? Uma das maiores queixas que estão acontecendo em relação à pele é a formação de acne. Então, tem pacientes que não tinham acne e que estão desenvolvendo acne no rosto, no corpo, tronco, né, dorso, agora nessa quarentena, ou pacientes que estavam super controlados com suas medicações de acne e agora estouraram. Por que isso está acontecendo? Também por conta desse desequilíbrio hormonal, tá? Aí faz o quê? A gente aumenta a oleosidade, diminui a nossa imunidade para as bactérias, né? As bactérias, e essas bactérias, tem algumas bactérias que são específicas relacionadas à formação de acne. Então, todo esse desequilíbrio também favorece a formação das espinhas. O que mais? As dermatites. Gente, quem tem dermatite crônica, que estavam controlado, entraram tudo em crise agora nessa época de quarentena. Então, dermatite atópica, dermatite seborreica do couro cabeludo, sabe aquela caspa? Por conta do aumento da oleosidade, por conta do aumento de fungos, até por conta dessa alteração emocional. Dermatite seborreica da face, do corpo. As dermatites atópicas, psoríase, tá todo mundo descontrolado. Porque a gente sabe que são doenças muito relacionadas ao estado emocional. Não é a causa, mas a gente sabe que os estados emocionais nessa doença, o estresse emocional, a gente sabe que desencadeia a crise dessas doenças, certo? O que mais que está acontecendo? O que mais que a gente está tendo de queixas? As infecções fúngicas.
Então, por exemplo, pitiríase versicolor, que são aquelas doenças, aquelas mancha branca no corpo causada pelo fungo, malacésia. Esse fungo, a gente tem uma imunidade específica para esse fungo, né? E tem pacientes que têm isso recorrente. E quando tá essa alteração emocional, essa alteração hormonal, com aumento de oleosidade, tem pacientes, e também pela diminuição da imunidade local, né, por conta de todo o estresse, tem paciente que tá mais recorrente também de infecções de fungos na pele. Tá bom? E as infecções bacterianas também. Eu já tinha dito para vocês que a gente acaba ficando com uma imunidade reduzida a certas bactérias e pode aumentar a frequência agora de foliculites, furunculoses, abscessos, celulites em outras áreas do corpo por conta da menor imunidade da pele em relação às bactérias. Ok? E as unhas, como é que estão também nesse processo? As unhas, uma grande queixa que os pacientes estão me trazendo é a fragilidade ungueal. As unhas estão mais fracas, então elas ficam como? Com aquelas listrinhas esbranquiçadas, elas ficam papelzinho, quebrando com facilidade, não estão crescendo direito, estão descamando como se fosse várias camadinhas. Por que está acontecendo? Tanto por conta dessas alterações hormonais, essa alteração do equilíbrio corporal, né, do nosso organismo, e também pela mudança da rotina, né? Muita gente agora está dentro de casa fazendo atividades de casa que não faziam antes, sem a luva, lavando muito as mãos. Isso umedece muito a lâmina ungueal e também piora a fragilidade das unhas, formação de inflamação ao redor das unhas, que a gente chama de paroníquia. Então a gente vê aí, ó, um monte de coisa acontecendo, tudo por conta da quarentena. E o que a gente pode fazer para que tudo isso melhore? Gente, assim, a dermatologia é muito importante, muito. Marcar uma consulta com seu dermato, falar com seu dermatologista para poder te ajudar nesse momento é muito importante, mas tem muita coisa que a gente também pode fazer dentro de casa para a gente poder passar por essa quarentena de forma mais leve e essas alterações não serem tão traumáticas, certo? Então, a primeira coisa que eu oriento vocês, saúde mental. Então, a gente precisa manter a saúde mental para a gente poder levar ao nosso corpo a entrar em equilíbrio. A gente precisa fazer com que o corpo entenda que ele tem que estar equilibrado, que os hormônios têm que estar mais equilibrados, o cortisol tem que estar equilibrado, tudo tem que estar equilibrado para a gente poder passar por isso de uma maneira mais leve. Então, o exercício físico é importante nessa fase, parece clichê, mas realmente importante. Não tô falando de exercício físico para emagrecimento, tá? Tô falando de uma atividade física para liberar um pouco de endorfina, de serotonina no corpo, de hormônios que deem a sensação de bem-estar, tá? Pra isso ficar mais leve mesmo. Então faz uma caminhada na esteira, uma bicicleta. Existem profissionais de educação física que estão fazendo aconselhamento virtual. Acho que vale a pena para quem está querendo se dedicar nesse momento e criar uma rotina de atividade física. Acho que é o grande momento aí pra gente começar. Alimentação. A alimentação é muito importante para pele, cabelo e unha, gente, muito. Você tem uma alimentação saudável, rica em vitaminas, para a gente melhorar a qualidade de fios, qualidade das unhas, uma alimentação menos com teor glicêmico menor, que a gente sabe que isso influencia sim na formação de espinhas, na piora da oleosidade. Uma alimentação saudável rica em antioxidante, para a gente melhorar esse estresse oxidativo que piora os processos inflamatórios. A gente sabe que tem pacientes com algumas dermatites que pioram com certos alimentos. Então, assim, manter uma alimentação saudável nesse momento vai te ajudar também a ficar com a pele, o cabelo e as unhas um pouco mais bonitas, tá? O que mais que a gente pode fazer? Manter uma rotina. Rotina do sono. A rotina do sono, sabe que a gente faz isso com o bebê? A gente precisa fazer isso com a gente também. O nosso corpo precisa entender que a gente continua tendo aquele horário de dormir e o horário de acordar. Não é porque a gente está em casa que a gente vai dormir a hora que
dormir na madrugada, ficar acordando meio-dia. Não, a gente precisa ter uma rotina de sono, vigília, para que a gente também melhore esse equilíbrio hormonal. Tem hormônios que são liberados enquanto a gente dorme. E são hormônios que melhoram o rejuvenescimento, que melhoram os fios do cabelo, que melhoram os processos inflamatórios. Então é muito importante a gente manter esse ciclo sono-vigília direitinho, tá? Então durma numa hora certa, acorda numa hora certa, faça um bom café da manhã, tirem o pijama, se arrumem. Fala assim, olha, eu tenho uma rotina sim, vai trabalhar de casa? Não precisa trabalhar de pijama não, pode colocar uma roupinha, uma roupa de trabalho, e assim a gente vai tentando manter uma rotina, fazendo com que nosso organismo também entenda que ele precisa estar equilibrado, tá bom? E se mesmo com tudo isso, você ainda tiver com piora dos seus sintomas, com espinhas dolorosas gritando no seu rosto, espinhas corporais, dermatites, da dermatites em crise, entre em contato com seu dermatologista. Marca a sua consulta. A gente está num período que o Ministério da Saúde liberou teleconsulta. A gente não precisa sair de casa. Tenta conversar com seu dermatologista. A consulta online, a tecnologia, ela vem para ajudar a gente nesse momento. E quem sabe com a teleconsulta o seu dermatologista consegue pelo menos te tirar da crise, te orientar melhor, o que a gente pode modificar do seu tratamento, o que a gente pode fazer uma rotina diferente da sua pele para que você consiga passar mais tranquilo durante esse período de quarentena, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das dicas. Acho que o momento é um momento que vai passar, em algum momento tem que passar, mas é um momento de muita angústia e a gente tem que procurar ao máximo ter esperança e pensar que daqui a pouco tudo volta ao normal, então a gente tem que pensar em se reinventar. A gente tem que tentar passar por isso da melhor forma possível. A gente não precisa ficar com o cabelo ruim, com a unha ruim, com a pele ruim e com a rotina toda desorganizada. A gente pode sim passar por essa quarentena de forma mais leve e continuar mais bonita, cuidando da pele, cuidando do cabelo, cuidando das suas unhas. Até porque, gente, deixa eu só lembrar uma coisa pra vocês. A gente acha que não, mas o estresse piora as rugas, tá? Piora as rugas porque a gente libera um monte de radicais livres que vão destruir nosso colágeno. A gente fica com a pele sem viço e as células, elas ressecam. Você pode aumentar a oleosidade, mas você aumenta o ressecamento das células e dá aquele aspecto craquelado, com as rugas ficam mais visíveis. Então ninguém quer ficar mais velho depois dessa quarentena, né? Ninguém merece isso. Então é uma hora da gente se cuidar, tá? E estamos à disposição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.